Hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito do termo de quitação anual. Pois é, será que esse termo de quitação anual, hoje, ele pode ser um facilitador para as empresas em relação à pandemia, à crise que nós estamos vivendo? Pois é, vamos refletir um pouquinho sobre isso. E para refletir, eu vou pedir a licença e eu vou ter que ler aqui rapidamente esse artigo que foi trazido pela Reforma Trabalhista. Olha só, artigo 507b da CLT. Caput. É facultado a empregados e empregadores, na vigência ou no contrato de emprego, firmar termo de quitação anual das obrigações trabalhistas perante o Sindicato dos Empregados da categoria. Parágrafo único. O termo discriminará as obrigações de dar e fazer cumpridas mensalmente e dele constará a quitação anual dada pelo empregado com eficácia liberatória das parcelas nele especificadas. Então veja só, importante a gente observar que essa ideia, trazida no artigo 507b pela Reforma Trabalhista, não é algo inédito no direito brasileiro, porque lá atrás, no artigo 223 da Constituição Federal, se tentou estabelecer uma estratégia parecida, porém voltada ao empregado rural. Porém, não se teve condições de uma eficácia desta regra e, consequentemente, essa norma, o artigo 223 da Constituição Federal, acabou sendo revogado pela Emenda Constitucional 28 de 2000. E é importante observar que o propósito que se tinha naquela época era justamente acabar com os conflitos que pudessem existir entre empregado e empregador no que diz respeito ao pagamento das verbas e também fazer com que houvesse um desafogamento do Poder Judiciário trabalhista. Contudo, essa ideia lá de trás foi aproveitada com a inclusão do artigo 507b da CLT, porque há aqui, por detrás disso tudo, o objetivo de se pacificar as relações no que tange ao pagamento de obrigações trabalhistas entre empregados e empregadores e, obviamente, diminuir, os riscos desse passivo, fazendo com que se existam menos, ações distribuídas. Então, a ideia é que não cheguem tantas ações ao Poder Judiciário. A ideia era já resolver isso quanto antes. Contudo, o que a gente observa é que o termo de quitação anual, nos moldes aqui propostos, ele traz, a possibilidade de se fazer, um acordo entre empregado, empregador e sindicato. E o sindicato terá um papel de homologador, deste acordo. Então, em relação às verbas que estão ali discriminadas. Contudo, veja, o sindicato não tem o condão de fazer coisa julgada, Quem tem este poder é a justiça. Então, o que a gente percebe é que haverá a possibilidade de se discutir esse termo de quitação anual perante a Justiça do Trabalho? Sim. A Justiça do Trabalho vem entendendo que é possível essa discussão justamente porque não se dá a quitação plena e geral do contrato de trabalho, apenas ao que ali estiver discriminado. Tá? Então, a ideia é, o que ali esteja discriminado, via de regra, a gente não poderia discutir, a menos, por exemplo, que existissem dúvidas quanto aos valores que estão discriminados, quando este empregado não tem certeza daquilo que está sendo pago, então essas questões poderiam ser discutidas, não é? Agora, existem pessoas que entendem que neste momento de pandemia, o termo de quitação anual poderia ser aqui um grande facilitador para resolver questões na vigência do contrato e, consequentemente, resolver aí a questão de ações trabalhistas. Contudo, a gente sabe que o empregado, ele tem a opção de fazer ou não, Então, o termo de quitação anual, ele é facultativo. Então, o empregado pode ou não fazer. Agora, cá para nós, você acha que o empregado tem a condição efetiva de se opor a esse termo de quitação se o empregador impuser a ele? É esse que é o problema, Então, a gente precisa avaliar essa questão com cuidado, porque será efetivamente que
Agora, principalmente nesse momento de pandemia, será que a gente teria condições aqui de estabelecer um acordo que fosse válido para ambas as partes? Será que esse acordo não seria apenas um facilitador para a empresa? Porque a empresa poderia dizer que quitou tudo, que está tudo certo, mas será que para o empregado isso é viável? Vamos pensar sobre isso, quero saber o seu pensamento. Diz para mim, você acha que o termo de quitação anual é algo que realmente pode facilitar nesse momento de pandemia? E lembre-se, termo de quitação anual até parece uma norma que não pegou, porque a maioria das empresas ainda continua tradicionalmente mantendo os pagamentos das verbas rescisórias nos moldes antigos. Diz aí para mim. Espero o seu comentário. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.